Agora vamos passar de vez aqui pro mercado da bola, né? Primeiro começando com o assunto Cauli, que querendo ou não, chamou a atenção de todo mundo no início da tarde desta quinta-feira, quando nosso querido Neto do canal SBTV trouxe isso aqui, ó. Que Cauli quer deixar o Bahia. Até então, apenas consultas, mas nada que tenha avançado. Aguardemos a cena dos próximos capítulos com relação ao futuro do atleta. Até que tudo se resolva, o meio-campista não deve atuar pelo esquadrão. Então, de acordo com o Neto, né, existe a vontade do meio em deixar o Bahia e de que ele não atuaria mais nos jogos do Esquadrão de Aço. Ontem ele não apareceu na lista de relacionados, mas até então que Gabriel Gomes, né, do GE. Globo, tinha noticiado que ele tinha tido um pequeno incômodo muscular e que estava resolvendo para poder tratar disso aí por conta dessa situação, né, muscular, ele não teria entrado na lista de relacionados. Hoje, Neto trouxe essa situação e agora há pouco, né, a reportagem, inclusive nossos parceiros aqui, Antão Mazzoni e João Graça lá na tarde, né, que são setoristas do Bahia no site à tarde, trouxe aqui o staff de Cauli, estranhou a ausência e garante que não há venda em curso com relação ao Cauli. De fora dos relacionados no triunfo do Bahia por 2-1 contra o Corinthians, Cauli não tem nenhum tipo de negociação em curso para deixar o Bahia, conforme informações obtidas pelo portal à tarde. A reportagem também apurou que o staff do meio-campista estranhou sua ausência no elenco que atuou na Vila Belmiro. Em meio a boatos nas redes sociais sobre a possibilidade de saída do Meia Cauli, o À Tarde apurou que a única proposta recebida pelo Camisa 8 foi do São Paulo por empréstimo, recusada prontamente pelo Tricolor por aceitar uma vinda em definitivo. Embora não tenha ficado nem do banco de reservas na estreia pelo Campeonato Brasileiro, o meia de 30 anos atuou em 2 jogos dos 6 do Bahia nessa atual temporada, ainda sem participar diretamente dos gols, né? É um meia, né, Ravel, que chegou ao Bahia em 2023, né? Pra mim, é o melhor ano que ele já viveu com a camisa do Bahia. E só pelo 2023 eu colocaria ele entre os melhores meias da última década, dos últimos 20 anos. Porque, querendo ou não, a gente viveu, né, uma fase muito ruim, né? Então, na forma como o Cauli jogou naquela temporada de 23 foi, sabe, fora da curva. Só que ele não consegue repetir a mesma coisa em 2024 e no ano passado. E desde então, o torcedor pegou um pouco do ranço do jogador e não sei até que ponto também pode estar um clima bom pra ele continuar no Bahia, né? Pelo menos ele vem demonstrando respeito com a camisa do clube, né? Deu entrevista no ano passado, né, pra aquele quadro da TV Bahia, assim que se resume sua história. Ainda não vi nenhum tipo de confusão, exceto aquele problema, né, que ele teve quando ele foi substituído, mas prontamente depois, né, tudo se resolveu. Mas é uma novela, né, Ravel, que vem se arrastando há bom tempo, né? Quando é que o Cauli vai voltar a jogar bola e quando é que o torcedor vai voltar a gostar do futebol do Cauli, né? E eu acho que essa novela ela tem vários componentes de um quebra-cabeça que a gente precisa elucidar aqui, porque eu acho que tá chegando na reta final dessa novela, Douglas, e eu acho que os fatos eles se encaixam para que ele chegue no ponto final mesmo, tá? Por quê? Como você disse, a contratação de Cauli em 2023, com cerca de 3 milhões de reais, salvo engano, ela não veio cunhada de toda a expectativa que se teve em contratações como a de Gilberto, por exemplo, na mesma época, e de outros jogadores da nossa história recente que fazem com que o jogador ele tenha a necessidade de se provar quase que imediatamente em razão das cifras envolvidas, em razão da relação emocional com o clube, exemplo de Fernandão, um pouco mais distante. Cauli veio como um desconhecido. E rapidamente ele se provou um craque de bola, né? 2023 foi um ano excelente, concordo muito contigo. Eu acho que Cauli marcou, de fato, aí das últimas 2 décadas. Eu vou lembrar aí de Robert, de Lincoln, de Talisca, fazendo mais ou menos a mesma função com o nível de talento que ele demonstrou aqui no Bahia. Então, todo o amor, todo o carinho que ele recebeu da torcida, principalmente naquela época ali, foi justo, foi merecidíssimo. Ele conquistou isso a partir das suas atuações em campo. Em 2023 o Bahia jogava de uma maneira muito diferente, era um futebol um pouco mais reativo, com uma qualidade técnica muito deserta em relação ao conjunto como um todo. Você encontrava ali um ou outro atleta fazendo uma ou outra boa atuação, e a constância daquele time se resumia a Cauli, propriamente dito. Eventualmente você tinha um bom jogo ali de Biel, mas ficava muito espaçado dentro daquele universo, dentro daquela realidade. Acho que Cauli correspondeu bem àquela responsabilidade de ser o jogador, o cara daquele time. Mas aí vem 2024 e o Bahia muda um pouco o perfil. Compreende a necessidade de agregar valor técnico ao conjunto e Cauli vai perdendo um pouco do protagonismo. Eu acho até que essa mudança de chave, essa virada de chave pelo comando técnico do Bahia demorou um pouco. Acho que o Rogério insistiu em tentar fazer Cauli se achar naquele esquema e o esquema servia a Cauli de alguma forma. Colocou ele como falso 9, colocou ele como ponta direita, colocou ele rotacionando pelo meio, sem muita responsabilidade defensiva, e em nenhuma das posições ele respondeu muito bem. E aqui eu não vou fazer juízo de valor se foi o atleta, se foi o conjunto. Eu acho que houve tentativa de parte a parte. Porque como você bem disse, Douglas, em nenhum momento Cauli pareceu irritado, não curtiu nenhum tipo de publicação que falava mal de quem quer que seja, e atuou em todas as faixas do campo onde o treinador delegou a ele a responsabilidade de estar. Até então a relação parecia boa. Só que aí vem 2025 e ela parece dar os seus primeiros indícios de azedamento. Por quê? Porque o jogador fica incomodado por não conseguir jogar bem, passa a sentar no banco, coisa que não tinha acontecido até então na sua passagem pelo clube, e o time, mais do que isso, passa a funcionar melhor sem ele. O torcedor do Bahia, ele passa a não mais querer a presença de Cauli no time titular, fundamentalmente, porque a engrenagem está funcionando melhor sem a entrada do atleta. E eu acho que há um componente especial em relação a isso, Douglas, que nenhum torcedor gosta, mas o torcedor do Bahia, ainda mais como crítico, eu frequento a Fonte Nova desde 1994. E eu percebo muito isso, essa característica muito aguçada na nossa torcida, e mais recentemente ainda mais. Que é o seguinte, o torcedor do Bahia não tolera o jogador que passe a impressão de ser displicente, de ser indolente com o seu sentimento. O torcedor do Bahia paga caro ingresso, o torcedor do Bahia fica exposto a sol na Fonte Nova em jogos de pouco apelo. Ele não vai tolerar, não vai admitir que o jogador não estique a perna, não corra, não demonstre vontade, não dê um carrinho quando necessário. É óbvio que eu não estou falando aqui que o jogador tenha que se restringir a sua atuação a jogar para a torcida, pessoal. Mas assim, o que eu entendo é que o torcedor ele passou a ficar mais inflamado
com uma aparente ausência de compromisso de Cauli com o jogo, com a camisa do clube em relação à sua postura, e não necessariamente ao que ele tenha feito fora do campo. E essa relação foi azedando ao ponto de chegar no momento onde parece que a comissão técnica, na pessoa de Rogério Ceni, também começou a dar recados ali nas entrelinhas, e a coletiva de ontem, uma das respostas, a resposta final ali da coletiva, salvo engano, dá um indício maior de que o sistema, ele é mais importante do que qualquer jogador, mesmo sendo esse jogador um cara tecnicamente diferenciado, e ninguém aqui, eu acho que discorda da capacidade técnica que Cauli tem de entregar. Mas essa capacidade, ela não pode ser no campo teórico. Ela precisa ajudar o time a conquistar os seus objetivos. E isso é com responsabilidade defensiva, é com entrega, é com gols e assistências, é com tudo que vai além da capacidade que você sabe que um atleta tem. O jogador não joga só com nome. E o maior exemplo que a gente tem disso é Everton Ribeiro, um jogador que, com uma carreira altamente consolidada, não tem mais o que provar para ninguém, com 10, o Bahia com 10 em campo, ele tá no final auxiliando o lateral, evitando escanteio, prendendo bola no outro campo, correndo muito, se comportando como um garoto recém-promovido da base. E eu acho que esse tipo de postura contrasta com uma postura que, na minha avaliação, se demonstrou um pouco errática do próprio Cauli. Eu acho que Cauli não se ajudou nesse processo. E dessa forma, eu acho que o ciclo dele vai se aproximando do final, porque dessa maneira ele não conquista nem mais aqueles que defendiam a sua permanência. Cauli ainda tem, dentro da bolha tricolor, um nicho ali que entende que ele pode sim contribuir, que ele pode ajudar, mas essa voz está cada vez mais emudecida, porque o atleta não tem conseguido se ajudar. E aí, de repente, ele vai ter a oportunidade de voltar a mostrar o seu melhor futebol em outro clube. Eu espero que o Bahia faça jogo duro e negociá-lo para o mercado nacional, porque não estamos falando aqui de um atleta inútil, muito pelo contrário, e sim de um bom jogador que pode se encontrar num novo ambiente. Tomara que esse ambiente seja fora e que essa negociação seja boa para ambas as partes, mas eu acho sim, Douglas e Fernando, que o ciclo de Cauli no Bahia se acabou. E aí, Fernando, concorda com o Ravel? Concordo bastante com o Ravel. Eu acho que o Cauli ele teve muitas oportunidades, né? Entendo que muita gente fala, principalmente sobre o Cauli ter jogado fora da sua posição durante um bom momento com a camisa do Bahia, mas acho que o Rogério também tentou diversas alternativas para que o Cauli pudesse elevar o seu nível com um time mais forte, né? E acho que isso que é o que mais me espanta, o que mais me chama a atenção, porque o que a gente talvez imaginava era de que o Cauli poderia elevar o seu nível, né? Melhorar ainda mais como jogador, tendo uma equipe mais fortalecida, com companheiros de muita qualidade técnica ao seu lado, mas talvez, na minha visão, esse pensamento acabou caindo por terra, porque pareceu que o Cauli, por muitas vezes, acabou se encolhendo, né? E perdendo esse protagonismo que era do Cauli em 2023 de uma forma muito clara. Acredito, sim, que o Cauli ele teve grandes oportunidades, porque ele já viria para o quarto ano, né? Já está fazendo o quarto ano de Bahia. Então, a gente... Quarta temporada, na verdade, né? Quarta temporada de Bahia. Conta mais como temporada. Perfeito, porque a gente relembra, fala e conta de um passado que foi em 2023, né? E por mais que o Cauli ainda entrega muito, são muitos jogos com a camisa do Bahia, inclusive 2023 foi o ano que ele menos fez jogos com a camisa do Bahia, apenas 47, e nos outros 2 anos 62 e 63, então você vê que é uma diferença grande. Um cara que eu acho que mesmo não rendendo o que a gente já viu na temporada de 23, ele conseguiu contribuir, conseguiu entregar, mas acho que a lembrança que o torcedor ficou de um Cauli mágico que conseguiu entregar muito com a camisa do Bahia fica no passado, e a exigência da própria torcida com o Cauli fica maior, né? Por conta desse parâmetro que a torcida viu em uma temporada e que acabou não se repetindo por N motivos, tá? Por N motivos, a gente pode citar fator anímico do Cauli, esquema de jogo do Rogério, como que é trabalhada a questão psicológica do jogador. Mas uma coisa é fato, é que esse casamento entre Cauli e Bahia, e principalmente a torcida, tá se desgastando cada vez mais. E ao decorrer que o tempo passa, isso vai se agravando. Acho que o Clássico Bavi foi um divisor de águas para isso, sabe? E o torcedor parece que perdeu a paciência. Depois do Bavi, principalmente, as lives que a gente foi fazendo aqui, volta e meia o pessoal falando do Cauli, sabe? E por muitas vezes não era nem pauta na nossa live, a gente nem tava comentando sobre ele. Então, acho que mostra, talvez, o sentimento de decepção. Porque o torcedor sabia que o Cauli poderia ser muito mais do que foi nessas últimas 2 temporadas, pelo que ele já havia mostrado com a camisa do Bahia. E, de qualquer forma, fica a gratidão também pelo que ele já entregou e pela identificação que ele teve com o time, né? Acho que muitos torcedores vão ter o Cauli como uma grande referência técnica aí das últimas décadas, vocês falaram muito bem, e eu concordo muito com vocês. Eu acho que o carinho, o agradecimento deve ser mantido, mas a gente entende que parece que esse ciclo tá cada vez mais perto de se encerrar, né, Douglas? Né? Eu também tenho que concordar com o Ravel, concordo também com o Fernando, porque acho que dessa forma, como tá, fica difícil sustentar, né, Ravel? Fica difícil sustentar porque, como acho que o Ravel foi muito feliz no comentário dele, inclusive tem muita gente elogiando aqui no chat, vou trazer já o comentário da galera, mas fica difícil de você ver um jogador do tamanho do Cauli, no jogo contra o Galícia, por exemplo, né, um cara que eu vi ali bastante movimentação dele, acho que dos últimos jogos que ele fez pelo Bahia, pelo menos tirando aquela partida contra o Atlético Mineiro do ano passado, foi um jogo de ouvir muita movimentação dele, pegando a bola, tentando buscar jogo. Mas no momento que ele podia ter decidido, sabe? No momento que ele podia ter dado um gás a mais, um tesão maior no jogo, faltou, e isso irritava o torcedor. Era um jogo contra o Galícia, tá? Um jogo contra o Bahia, jogou fácil, goleou, todo mundo tava feliz da vida, mas o Cauli gerou comentários dentro daquele jogo que era considerado fácil, sabe? Então, assim, vendo esse cenário, né, vai ficar difícil de da gente tentar defender, da gente tentar buscar algo a mais do jogador, que no jogo do Galícia não consegue gerar um comentário positivo, né? Vai ficar complicado dessa forma, né? Com toda certeza, principalmente porque o time foi bem. Então, naturalmente, a peça que não encaixa, que não se sobressai, ou que não acompanha o ritmo do desempenho do time, ela acaba se destacando negativamente, né? E mesmo que ele tenha demonstrado, eu concordo contigo, Douglas, alguma vontade, algum ímpeto, quando não casa, quando não encaixa, é um sinal de que a coisa está degringolando mesmo. Então, é um ponto que a gente não pode deixar de falar. Eu acho que o Bahia esgotou todas as possibilidades para fazer Cauli se sentir pertencido, como foi em 2023. E não rolou, não aconteceu, e às vezes a gente tem que compreender o ciclo
precisa ser interrompido em algum momento, porque não foi por falta de tentativa. Né? O Fernando trouxe aí os números, né? 63 jogos em 2025. Quantos a gente vai falar que Cauli conseguiu ter uma exibição minimamente razoável? Eu acho que não chega à metade. Né? As partidas de Cauli no ano passado, fundamentalmente, foram partidas ruins. E a gente não pode dourar a pílula aqui. Até porque se há uma preocupação, um interesse de ver o Bahia atingindo patamares diferentes em 2026 e no futuro próximo também, a gente precisa abrir espaço para jogadores que queiram mais ou que se encaixem melhor no ambiente, porque de repente a gente está levantando esses pontos aqui, e eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Podem haver outros elementos subjetivos que façam com que o jogador queira, mas não consiga mais executar sua proposta naquele lugar. Isso acontece, a gente tem outros exemplos aqui, ou a gente não vai citar, não vai lembrar de que David Duarte, quando saiu ali do Fluminense, nenhum torcedor tricolor carioca sentiu muita saudade, não. Hoje é um pilar defensivo da nossa estrutura. Né? Então, às vezes, o jogador ele precisa estar em outro ambiente para poder entregar melhores resultados. Talvez seja esse, Douglas, o fato que, junto a outros elementos, identifique de maneira mais clara, mais sintomática, que Cauli já não consegue mais entregar no Bahia aquilo que já entregou um dia. Sou muito grato. Eu acho que a saída dele não pode ser uma saída marcada de maneira negativa, nem com mágoa de parte a parte, nem nada do tipo. É um cara que tem uma responsabilidade, tem uma parcela interessantíssima na nossa história recente e que por algum momento funcionou muitíssimo bem, que como não funcionou mais, aí o ciclo se encerra e ele segue sendo feliz em outro lugar. E o Bahia, que é maior do que qualquer coisa, qualquer jogador, qualquer torcedor, qualquer analista, ele vai também procurar a sua felicidade a partir de outros jogadores que possam somar esse projeto que tem sido bem exitoso até aqui. Meu querido Ravel, vou trazer aqui alguns comentários da galera aqui no chat, ó. Tem o Baiano Oficial 099, boa noite, Emílio Pinto. O pessoal fica me chamando de filho de Emílio Pinto, viu, Ravel? Então, fique tranquilo aí quando eu falar Emílio Pinto. eu trocaria Cauli por Scarpa. Já o Bruno Lima, boa noite a todos, boa noite, meu querido Bruno Lima, aquele abraço. O Luiz Otávio, aonde o Bahia vai contratar um substituto para Cauli? As características do cara estão em extinção e seria melhor recuperá-lo. Não é o primeiro comentário que eu acho aqui, não. O Arnaldo Silva, grande defeito do Cauli, não é um jogador de deixar o máximo em campo. Isso aí fala muito sobre o que Ravel trouxe aqui no seu comentário. Lucas Pereira, 2 anos tentando recuperar, precisa de mais quantos? Já o Bruno Lima, acho que seria melhor para Cauli e para outro clube, até para motivar o jogador. O Juarez, Cauli joga muito, mas está desmotivado. Antônio José, Ravel, boa noite. Você falou tudo que a torcida gostaria de falar sobre Cauli. Foi na veia este seu comentário. Já o Arnaldo... Pronto, aí, ó. Cauli em campo significa a falta de vibração, de luta, de brigar pela bola, de empenho, de duelar e de vontade de ganhar. Arnaldo que lascou em banda. Juarez, teve alguma coisa aí, profissional, pessoal, psicológica. Já o JG Marques, Cauli está desmotivado, deixa ele ir. Rodrigo Bispo, isso aí tem que vender para mercado exterior. Lucas Pereira, Ravel comentou bem demais, sem arrudeios. Já o Arnaldo disse que Cauli tem 3 temporadas desmotivado. E muita gente aqui comentando sobre a questão do Cauli. Por exemplo, aqui, ó, o Maxwell, já deu dele, precisamos de alguém que dê sangue. O Jean Lopes, melhor liberar para dar oportunidade a alguém da base. Já o Bahia, aqui com Bahia BMP. Sempre falei de Cauli, é um bom jogador. Mas craque, ele não é. Tinha torcedores comparando ele com o Bobô. Com todo respeito a Cauli, não tem comparação. Enfim, meu querido Ravel, tem um comentário da galera dizendo aqui, ó, que foi um erro comparar ele com o Bobô, de que precisava, né, recuperar com o jogador, que é melhor liberar para ele. Qual seria a melhor opção de futuro pro Cauli, Ravel? Eu sei que você já comentou um pouco parte do seu comentário inicial, mas queria ver um comentário seu um pouco mais contundente com relação a essa parte do futuro dele. O que é que você mais espera do futuro do Cauli agora, já que a gente constatou aqui que não tem mais condição dele permanecer do Bahia, né? Não tem mais anímico. É verdade, eu acho que não tem mais ambiente, não tem mais condições dele permanecer. E eu acho até que o Bahia tinha adotado até então uma política mais de jogo duro em relação às negociações dele e de outros atletas, que parece que estão chegando ao fim aí, o seu ciclo, e a postura parece ser um pouco diferente, assim, pelo que a gente viu de especulação hoje, né, em relação aos outros 2 atletas, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, assim, em relação a Cauli especificamente, teve até gente aí falando no chat sobre tentar recuperá-lo. Eu já tinha pontuado aqui que eu acho que o Bahia já esgotou as possibilidades. Sobre a ausência dele significar não ter reposição para as peças. Eu discordo respeitosamente. Eu acho que o Rogério Ceni já deu indícios aí de que tá fazendo o Bahia aprender a jogar sem ele, porque não pode mais contar com ele, mesmo que ele ainda faça parte do elenco. Uma prova disso é que em outros momentos as substituições foram sempre ali as entradas de Rodrigo Nestor, de Michel Araújo. Ou seja, o Bahia está privilegiando um time mais responsável taticamente, comprometido com o jogo, do que necessariamente uma peça que fica no imaginário. A verdade é que Cauli se tornou um jogador hipotético há algum tempo. E aí, com isso, na minha opinião, o melhor do cenário seria, de fato, o Bahia oportunizá-lo num outro ambiente, de preferência no mercado exterior. Né? Acho que é um jogador de bom nível para o mercado nacional. Então, negociá-lo com o São Paulo, como foi aventado tempos atrás, pode implicar em ele se reencontrar com o seu melhor futebol no São Paulo e, com isso, fazer com que o clube paulista cresça e se torne um concorrente direto nosso. Ou como uma eventual troca com o Atlético Mineiro, já que muito se falou sobre a possibilidade de Júnior Santos vir, ainda é uma negociação em curso. Sou veementemente contra essa possibilidade, porque o que eu estou falando aqui é que Cauli ele não tem conseguido mais ser útil ao Bahia, mas isso não significa, não são excludentes as possibilidades de Cauli não ser mais útil para nenhum lugar. Eu acho que ele pode chegar num outro clube, num outro ambiente, num outro cenário e entregar bons resultados. A maior prova disso é que na temporada de 2024 ele foi especulado no Palmeiras e o Bahia, demonstrando força financeira, vetou naquele momento a possibilidade de negociação, porque era um ativo que não só estava muito bem valorizado, como poderia ajudar na formação do elenco naquela temporada. Então, assim, dentro dessa perspectiva, qualquer time que o Bahia negocie aqui, o jogador, vai crescer de rendimento. A tendência é que cresça de rendimento, porque Cauli tem o que entregar. Eu não acho que Cauli, saindo do Bahia, será os Cauli sonolentos de 2024, 2025, não. Eu acho que ele reencontrará o seu melhor futebol, estando num novo lugar. E dessa forma, é melhor que o Bahia não municie os seus adversários e potencialize a capacidade dos seus concorrentes aí, as aspirações que o Bahia tem. Então,
de repente, a partir disso, que o Bahia possa enxergar oportunidades aí. A gente sabe que o futebol tem muita intermediação ainda hoje. Oferecer o atleta e pedir que o seu staff também o ofereça para outros lugares, onde ele tem identificação, ou de repente em outras ligas da América Latina, como por exemplo o futebol do México, que é muito forte, e que as características do futebol do México até propiciam o próprio Cauli a apresentar o seu bom futebol lá, de repente se encaixar em outras oportunidades de mercado que façam com que, como eu disse, a relação seja de ganha-ganha. Cauli vai para outro lugar ser feliz, ganhando um bom salário, e o Bahia não se prejudique ao se desfazer de um ativo, oferecendo ele para um mercado que dentro de uma liga que ele mesmo disputa, o próprio Bahia disputa, e com isso, de repente, futuramente, acabar levantando a possibilidade, se foi ou não um bom negócio, é melhor que a gente não seja especulativo em relação a isso, não. E Cauli vai para longe, não no sentido negativo da palavra, mas sim pelo fato de ser um jogador de muita qualidade, que a gente não precise sofrer com a dor da despedida vendo ele jogar o Brasileirão, por exemplo.